Olá, preciosas moldadas! Eu sou a pastora Juliana e estamos aqui nessa noite para finalizar o nosso desafio de 30 dias com o nosso devocional Meia Hora com Deus. Eu quero já começar agradecendo a todas vocês que participaram desse desafio, aquelas que entraram de repente no meio do caminho, mas que estiveram ali interagindo conosco, dando um feedback de como está sendo para vocês esse devocional, esse momento em que você dedica para estar ali meia horinha com Deus. Eu sou pastora e atuo com mulheres há 19 anos e há 7 anos atrás nós iniciamos esse ministério Moldadas. Nós reunimos ali na minha casa um grupo de mulheres e à mesa e conversávamos sobre a importância das mulheres terem esse momento de se dedicar todos os dias, né, na presença do Senhor e conhecendo, né, se aproximarem de Deus através da sua palavra. E a partir daí nós iniciamos, né, realizando encontros e reunindo mulheres com esse objetivo, né? A base do nosso ministério é o texto que se encontra lá em Mateus 22, quando chegaram para Jesus e perguntaram para ele: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a nossa base é essa, né? É termos esse equilíbrio, colocarmos a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e nos amarmos também na mesma medida que nós dedicamos o amor ao nosso próximo. E para conversar um pouquinho conosco sobre esse tema e também sobre esse desafio, né, que nós estivemos juntas aí nesses 30 dias de devocional Meia Hora com Deus, nós convidamos para estar conosco a nossa irmã Stephanie Nepomuceno, que é alguém que também já acompanha o Ministério Moldadas, né, que atua conosco, e convidamos também a nossa irmã Elisângela para estar conosco aqui, compartilhando um pouquinho da vivência delas com esse movimento do Moldadas e sobre como esse hábito de ter esse momento, de dedicar esse momento com Deus todos os dias tem impactado a vida delas. Stephanie, você pode falar um pouquinho? Claro. Olá, irmãs, minhas queridas, minhas amadas, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder compartilhar sobre todas as bênçãos, né, que esse desafio nos trouxe. As bênçãos que estar com Deus todos os dias, tirar um tempo para nos relacionarmos de forma mais íntima com Deus, né? Todos os benefícios que isso nos traz. E eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus por cada uma de vocês que tem se empenhado por esse objetivo, tem se empenhado mesmo com todas as dificuldades e lutas diárias. Eu agradeço a Deus porque eu sei que tem mulheres que têm se esforçado e que já têm visto o fruto desse trabalho. Eu louvo a Deus pela sua vida e temos muitas bênçãos aqui para compartilhar hoje. Irmã Elisângela? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Elisângela Gomes, sou casada, né, tenho 42 anos, sou casada há 18 anos. Há 2 anos Deus me deu a oportunidade de ter sido consagrada a pastora, né, então aceitei esse desafio e estou aqui para compartilhar com vocês, né, como a pastora disse no início, o que essa vivência, né, tem sido transformadora nas nossas vidas, tudo que tem acontecido, essas experiências que a gente tem da meia hora com Deus, né, ao longo dessa conversa, vocês vão presenciar, né, experimentar, nós vamos compartilhar com vocês, na verdade, essa transformação que tem acontecido nas nossas vidas através dessa meia hora com Deus. Sou muito grata pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês esse momento e assim como tem sido bênção nas nossas vidas, eu tenho certeza que vai ser na sua vida também. E a gente fica, obrigada, irmã Elisângela, a gente fica assim muito reflexiva, né? Por que, né, buscar a Deus diariamente? A Bíblia, ela nos fala lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
É maravilhoso quando a gente tem esse encontro diário com Deus. Eu costumo dizer que assim, não é nem buscar a Deus, é se encontrar com Deus. E a gente fala, né, a base do nosso ministério e essa ação que nós estamos fazendo, né, de desafio de 30 dias do devocional Meia Hora com Deus, ela está baseada ali na questão de você amar a Deus sobre todas as coisas, né? No amar a Deus sobre todas as coisas. E a Bíblia, ela nos diz lá em João 14:21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E como que você vai ter os mandamentos, como você vai guardar os mandamentos de Deus, né? Se você não os conhecer. E como que nós vamos conhecer esses mandamentos? Através do encontro diário. Da busca. Isso. E através da palavra de Deus. Então, esse devocional é justamente isso. É você dedicar um tempo todos os dias para buscar a Deus. É como um alimento, né, pastora? Assim como a gente precisa se alimentar todos os dias com as nossas refeições, né? Esse encontro diário com Deus é esse alimento para o nosso espírito, né? Porque a gente alimenta o nosso corpo fisicamente, só que o nosso espírito ele precisa desse alimento. E esse encontro, esse desafio, né, que nós nos dedicamos a fazer, nos traz exatamente isso, esse alimento espiritual diário que nós precisamos, né? Uhum. Até porque não adianta, né? Aí eu vou tirar um exemplo prático. Não adianta eu dizer, eu estou apaixonada, o meu marido se chama Paulo Henrique, pastor Paulo Henrique, não adianta eu dizer, Paulo, eu sou apaixonada pelo Paulo Henrique, mas se eu não dedico tempo a ele. Verdade. Se eu não converso com ele, se eu não procuro entender quais são os gostos dele, que amor é esse? Né? Então, se você ama o seu esposo, você vai buscar entender quem ele é, você vai tirar um tempo por dia para fazer aquilo que agrada a ele, Sim. Você vai procurar agradar a ele, você vai procurar entender qual é o prato favorito dele, não é? E você a gente vai busca, né? A gente busca conhecimento, porque a gente quer agradar, né? Exatamente. E você só conhece quando você está próximo. Verdade. Né? Uhum. Tem um ditado que diz, né? Você conhece uma pessoa depois que você come 1 quilo de sal com ela. Exatamente. Então é isso, é comer 1 quilo de sal com Deus. Isso né? É você se aproximar de Deus. E isso não é algo que uma vez na semana vai bastar. Não só adianta. 2 horas, né? 2 horas num culto de domingo, né? É um não grande basta, engano. né? É um grande engano. Então é algo que a gente precisa vivenciar no nosso dia a dia. É algo que precisa fazer parte da nossa rotina. Virar hábito. Assim como a gente levanta para escovar o dente de manhã, a gente vai levantar, né? E vai orar ao Senhor. Sim. E vai conversar com Deus. E vai se debruçar sobre a palavra dele. Mas a minha vida é corrida. Né? De Como quem que a não gente é, né? faz? Como que a gente faz se a vida é corrida? Verdade. É verdade. E você citou algo importante, pastora, essa questão de estar somente, buscar a Deus somente durante os cultos. Às vezes, nós temos, né, mazelas com as quais a gente precisa lutar contra por toda a nossa vida. E às vezes as pessoas elas estão 10 anos convertidas, 15 anos, 20 anos, e às vezes não conseguem abandonar mazelas, coisas que já era para ter ficado lá atrás, está atrasando a vida da pessoa de se desenvolver com Deus, desenvolver um relacionamento mais íntimo com Deus, mas porque a pessoa só é crente domingueiro. Porque a pessoa só se preocupa em cultuar, em se relacionar com Deus apenas no domingo. E é um engano. Está enganando a si próprio, porque não vai ter mudança de vida. Não vai ter. É um relacionamento à distância. Uhum. Um relacionamento à distância, ele vai até durar por um tempo. Tem alguns até que suportam a distância, mas se não chegar num determinado momento e não houver ali a aproximação, nenhum relacionamento à distância vai durar a vida inteira. Verdade. Não tem como se relacionar com Deus à distância. Exatamente. Não tem como. Essa aproximação diária, né? Esse prazer que você tem, assim, de ser algo natural. Quando veio, nós já tínhamos esse projeto, né, de estarmos ali com esse foco em amar a Deus. Como é esse amar a Deus?
Como que eu vivo esse amar a Deus? Né? E aí, quando veio a pandemia, isso se tornou muito latente, porque nós não tínhamos mais a igreja para estar. Verdade. Então, nós precisávamos ter esse acesso direto Buscar a o Deus alimento direto da fonte. que nos foi dado por Jesus. Verdade. Né? Então, nós temos esse acesso. Sim. E aí, na pandemia, nós começamos a reunir um grupo de mulheres pelo Meet, porque não podíamos nos reunir pessoalmente. E essas mulheres aí, todos os dias pela manhã, né, às 6 horas da manhã, nós nos reuníamos para estar ali orando, buscando a Sim. Deus. Elisângela fez parte desse movimento, né, de estar Sim. ali todos os dias pela manhã. E o quanto que isso nos alimentava. Num Verdade. cenário mundial, né, pandêmico, Caótico. nós estávamos ali sustentadas e alimentadas e desenvolvendo esse hábito de buscar a Deus em primeiro lugar todos os dias. Verdade. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade pela manhã e às vezes eu falava tanto para Deus assim, eu não tenho tempo, Senhor, eu queria ter tempo para te buscar. E aí Deus sempre me perguntava, e o que você faz de meia-noite às 6 horas da manhã? E eu respondi, eu durmo nesse horário. E aí Deus falou, e você não pode abrir mão de meia hora do seu sono para estar comigo? E a partir dali eu comecei a priorizar, a dedicar a Deus as primeiras horas do meu dia, todos os dias. Sim. Mas eu quero ouvir vocês. Elisângela, me diz uma coisa. Quando você decidiu, quando você começou, a partir de quando você começou a desenvolver esse hábito de buscar a Deus, de dedicar um momento ali para estudar a palavra, para orar, para adorar todos os dias? Essa foi uma experiência bastante interessante, porque assim, eu já venho nessa caminhada evangélica há bastante tempo. Minha mãe, ela foi para igreja quando eu tinha meus 6 anos de idade, então fui criada ali dentro da igreja. E aí depois, com 18 anos, me afastei, né, como todo bom filho de crente rebelde faz, né, me afastei. Depois, com os 20 anos, eu voltei, me casei e tô na igreja, né, no evangelho desde os 20 anos e seguindo. Só que isso era algo assim que ardia muito dentro de mim. Eu sabia que eu precisava desse tempo com Deus, mas eu realmente não conseguia administrar esse tempo. Tinha essa mesma dificuldade, que eu levantava pela manhã e a gente quer fazer tudo, mais um pouco, então eu já levantava, olhava uma coisa e outra, ia fazendo, e quando eu via, a hora tinha passado, aí eu pensava, não, vou fazer no final da noite. E aí no final da noite a gente quando você para, tudo que você quer é deitar. E iam dias e dias, e às vezes fazia uma semana ali, daí a pouco relaxava, desandava tudo e não conseguia manter aquele foco. E aí quando foi ano passado, eu fui para um retiro em junho do ano passado. E aí quando eu estava indo, a gente estava indo a caminho do retiro, e na hora tocou um louvor que fala sobre Marta e Maria. E naquela hora Deus falou no meu coração, você está indo como Marta, mas eu quero que você volte como Maria. E aquilo já queimou no meu coração, e aí naquele retiro todo eu falei, Deus, eu preciso tirar esse tempo, eu preciso me adaptar a isso e tal. E aí foi 3 dias maravilhosos, voltei, e passou aquela semana. Não, eu não continuei, não comecei, gente, ainda não foi dessa vez. Pensaram que era, né, mas ainda não foi. Passou a semana e tal, aí eu comecei a ter foco, tava precisando fazer exercício físico, aí entrei pra academia, passei a ir pra academia todo dia, 6 da manhã, 6 às 7, aquela rotina e tal, legal, e postando no Instagram, no Stories, aquela coisa toda que tô conseguindo, um mês certinho, quando eu tô na esteira, que eu tava olhando assim pela vidraçaria lá da academia, aí veio aquela pergunta no meu coração, 30 dias, né? Você conseguiu 30 dias de foco na academia. Eu falei, toda empolgada, consegui, tinha acabado de postar a fotinha ali, né? Aí tá pago, o de hoje tá pago. Exatamente, aí o Espírito Santo me perguntou. Eu falei, ele falou assim, 30 dias você conseguiu fazer exercício, mas por que você não tem tempo comigo? Aquilo ali pra mim foi um soco no estômago que ele me deu. Eu falei, Falei, pois bem, então a partir de amanhã, ao invés de eu acordar às 6, eu vou passar a acordar às 5. E assim eu fiz. Desde então, passei a acordar todo dia às 5 da manhã,
de 5 às 6 eu fico ali no meu momento, 6 horas vou para academia e assim, graças a Deus, eu consegui estabelecer esse pilar que eu queria tanto e tinha tanta dificuldade de conseguir. Então, nesse momento, foi estabelecido e graças a Deus eu rompi essa fase e ela está solidificada para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa foi a minha Amém. Glória a experiência. Deus. Glória a Deus. E você, Stephanie, o que te motivou a começar a dedicar esse tempo com Deus? Na verdade, foi o desejo de conhecer mais a Deus. E sobre o que eu citei de muitos de nós estarmos na igreja durante anos e não conseguimos um relacionamento mais íntimo com Deus, por falta dessa vivência diária, eu passei por isso. E eu me converti aos 20 anos e eu já tinha lá tantos anos, eu não me lembro se foi 8 anos, 9, quase 10 de convertida. E eu não conseguia estabelecer uma rotina de busca diária com Deus. Não conseguia. E aí eu determinei que eu iria aliar essa ação a algo que eu tinha obrigação de fazer todos os dias. Isso me ajudou muito. Uhum. Na época, quando eu comecei, eu ainda trabalhava. Então, o que eu fazia? Eu comecei a fazer. De manhã sempre foi muito difícil para mim. Eu sou uma pessoa que tem uma atividade mais noturna do que diurna. Uhum. Ainda não consigo acordar 5 da manhã para ir para academia. Super tranquilo, os 40 vai te dar essa habilidade. Ainda não consigo. Mas, na época, o que eu fazia? Eu não deixava de ler ao menos um capítulo da Bíblia todos os dias indo trabalhar. Era pouco, eu confesso que o trajeto era pequeno. Contudo, aquilo me dava uma sede, principalmente quando eu estava estudando algum tópico específico, algum assunto que me trazia, sabe, muita curiosidade que eu precisava aprender. Então eu li aquele capítulo pela manhã, dentro do ônibus, indo trabalhar. Eu já tinha mais ou menos uns 8 anos, 9, quase 10 convertida. E aquilo ali se tornou uma rotina a ponto de que, dia de sábado, quando eu acordava, falava com Deus, fazia minha oração, a primeira coisa que eu lembrava era de fazer a minha leitura de pelo menos um capítulo. Uhum. E quando eu estava estudando algum tema específico, geralmente eu continuava no final do dia, depois do expediente do trabalho, eu voltava a terminar aquele tópico, fazer aquele estudo, porque quando você faz uma leitura rápida de um capítulo, às vezes você não consegue se aprofundar nele. E foi dessa forma. Hoje eu não estou mais trabalhando, estou dedicada à minha família. Então, eu aliei essa ação de estudar a palavra tomando meu café da manhã. Então, eu preparo o café da manhã para minha família, mas tiro o meu momento com Deus tomando o meu café da manhã. Uau! Então, você que tem dificuldade já pega essa dica aí com a Stephanie, Então, né? Já isso. segura essa chave. Você que tem dificuldade, né, para manter ali essa rotina de devocional, para desenvolver esse hábito, acho que vale a pena você linkar isso com uma atividade que você faça já diariamente. Um hábito que você já tenha. Exatamente. Isso é verdade, porque nós trabalhávamos juntas e eu lembro que eu pegava o ônibus depois do ponto dela e quando eu entrava ela estava lá dentro no banquinho dela com a Bíblia na mão e eu achava lindo e eu falava, meu Deus, um dia eu vou ter esse foco. Mas É, agora são a gente tem a testemunhos. facilidade do celular que vai conosco o tempo todo. Então a Bíblia, ela tá contigo o tempo todo. Então é importante você dedicar um momento. Uma dica também que eu acho que vale a pena é você estabelecer um horário. Você linkava ali, eu tenho que pegar o ônibus, então eu vou unir o útil ao agradável. Então também una o útil ao agradável e estabeleça aquele horário ali para ter aquele encontro com Deus todos os dias. Antes de ou depois de, né? E isso ajuda muito. Porque assim, atualmente a gente acorda e às vezes não dá nem bom dia pro esposo que tá dormindo do lado, mas já pega o celular e já dá o bom dia lá nas redes sociais. Então, algo que eu faço muito é assim, e às vezes eu tenho muita mensagem já pela manhã para responder. Então, eu levanto às 5h30 da manhã, eu pego sim, mas eu pego o primeiro bom dia é para Deus. Eu acordo e assim, eu não consigo mais iniciar o meu dia de uma outra forma.
eu acordo e dou bom dia para Deus. Você já deu seu bom dia para Deus hoje? Eu li um livro que chama Bom Dia Espírito Santo. E aí todos os dias pela manhã eu acordo e dou bom dia, Senhor. Muito obrigada por esse dia. E já coloquei um espelho ali estratégico perto da minha cama, que aí eu levanto, dou meu bom dia para Deus e dou bom dia para mim mesma. E eu falo: maravilhosa, amada do Senhor, filha amada de Deus, que o seu dia seja abençoado. Eu declaro, o seu dia vai ser abençoado. E ali eu já tenho esse hábito. E quando eu pego ali o celular, eu pego para olhar a hora e já para fazer a minha leitura ali de, no mínimo, um capítulo da Bíblia pela manhã. E isso faz toda a diferença. Porque ao longo do dia, né? E aí eu quero ouvir quero ouvir vocês, né? O que impacta na vida de vocês? O que vocês perceberam de diferente a partir do momento que vocês começaram a ter esse hábito? Faz toda a diferença. Uma das coisas que eu estava até, um dos livros que eu estava estudando esses dias, nem era um livro de grande estudo, mas era um livro a respeito de devocional do pastor Luciano Subirá. E uma das primeiras coisas que eu li quando eu abri, ele falava o seguinte: aquele que não se encontra com Deus pela manhã, dificilmente o encontrará no decorrer do dia. Então, quando eu li aquilo ali, eu falei: meu Deus, se eu não procuro, foi uma realidade, né? Porque, tipo, se eu não procuro Deus pela manhã, se eu não dou o meu melhor para Ele, a minha primícia para Ele, se eu me dedico para Ele, por que eu vou querer encontrá-lo no decorrer do dia, né? É igual aquela frase, né, de pessoas que querem morar no céu, passar a eternidade com Deus, mas não conseguem vivenciar meia hora com Ele aqui. Então, como é que vai passar a eternidade com Ele? Então, quando eu li essa frase, eu falei, foi uma das coisas que me impulsionou mais ainda a manter esse foco. E quando a gente faz essa questão da gente dedicar primeiras horas, né, para Deus, ter aquele momento, assim como você faz de dar bom dia para Deus, a gente está dando o nosso primeiro momento para Ele, a gente está ofertando o primeiro momento para Ele. E é impossível Ele não acompanhar a gente no decorrer daquele dia, é impossível Ele deixar a gente sair sozinho depois disso, né? Então, a gente que tem convivência, né, com as pessoas da nossa casa, quando a gente dá o melhor para eles já ficam aproximados a gente. Imagine para Deus, quando a gente se dá por inteiro para Ele, a gente dedica o nosso melhor momento para Ele, o primeiro momento para Ele, então é fato que Ele vai passar o dia conosco. Então, o dia ele fica mais leve, as dificuldades, a gente deixa de ter dificuldade? Não. A gente deixa de ter problema? Não. Só que a gente passa pelas dificuldades de uma forma diferente. A gente passa pelos problemas de uma forma diferente. Por quê? A gente não está sozinho. Ele foi conosco. Ele amanheceu conosco. Ele tomou café conosco. Ele ouviu quando a gente falou com ele. Então, ele não vai nos deixar sozinhos. Então, a gente vai passar o dia com ele. E não tem problema que resista a ele. Então, nós não estamos só. Então, isso faz toda a diferença no desenvolver do nosso dia. A gente consagrar o nosso dia a Ele. A gente entregar tudo a Ele. Eu tenho hábito de falar, Pai, vai na minha frente, porque eu sozinha só faço besteira. Eu preciso que o Senhor vá diante de mim, porque sem o Senhor não tem como ir. E isso transforma, é transformador para a minha vida, é transformador para o meu dia. O dia rende, as coisas fluem. Às vezes até coisa que começa assim, dando errado, aí eu falo, Pai, não deixa sozinha não, me ajuda aqui. Daí a pouco as coisas, né, tomam o seu rumo, se acomodam e tudo acontece, tudo flui. E eu acredito que também seja assim na sua vida, né, minha irmã? Com certeza. Eu acho que a maior diferença para mim é que é exatamente como você falou na questão da aflição. Ainda que nós tenhamos aflições, nós temos a certeza, nós passamos por problemas, por provações, mas nós temos a certeza de que tem um pai cuidando de tudo. Quando você faz questão de entregar o seu dia, o primeiro momento do seu dia, ainda que seja um dia desafiador, ainda que você já saiba que você vai amanhecer o dia tendo um desafio para enfrentar pela frente, você tem a convicção de que o Senhor está contigo. Faz toda a diferença. Essa certeza, porque você entregou o seu dia para Ele. E aí vem a tribulação, vem a ansiedade, vem o medo, vem a angústia, mas a certeza está ali. Ainda que você sinta essa aflição,
O seu coração sabe que tem uma rocha onde você está firmada e que você vai atravessar aquilo ali. Ainda que você se sinta incapaz, mas você não está confiando nas suas capacidades. Você está confiando a sua força nas mãos do seu pai. O seu pai que você já entregou a sua vida e o seu dia nas mãos dele. A grande verdade, né, meninas, é que ele não nos deixa. Não. Ele diz na sua palavra, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Verdade. Então, Que assim, é uma promessa. Deus está conosco o tempo todo. Sim. Deus está contigo, minha amada, o tempo todo. Só que quando, logo pela manhã, você dá esse bom dia para ele, é como se você percebesse essa presença e esse cuidado. Se torna sensível. Então, né? assim, eu quero te desafiar, mulher, a todos os dias. Começa pela manhã e dê o seu a primeira pessoa que você vai se comunicar pela manhã é Deus. Dê o seu primeiro bom dia para Deus. Depois você fale consigo mesmo e profetize que Deus ele está contigo e que você vai ter um dia de vitória. E depois você me conta. Verdade. Como foi o seu dia. Eu quero ouvir um pouquinho vocês, né? Como? Eu quero que vocês deixem ali nos comentários suas experiências para que a gente possa estar ali acompanhando. Qual a experiência que você já teve ao começar o seu dia, dedicando ali o primeiro momento para Deus. Se você tem dificuldades em vivenciar isso na sua vida, se você tem esse desejo e não está conseguindo, eu quero dizer para vocês que esse desafio, né, nós estamos aqui com esse desafio de 30 dias, mas não vai parar nesses 30 dias. Né? Nós vamos continuar, nós temos ali um grupo de WhatsApp e se você desejar, coloca ali nos comentários, eu quero que a gente envie para você no direct o link para que você esteja entrando no nosso grupo do WhatsApp, para que você esteja interagindo conosco. Nós queremos te apoiar nessa caminhada, nessa busca, né, em desenvolver esse hábito de estar com Deus todos os dias. Nós temos ali o nosso grupo do WhatsApp, nós temos a nossa página ali nós temos o nosso grupo de WhatsApp, nós temos ali o nosso perfil no Instagram e todos os dias nós compartilhamos ali uma palavra rápida. É algo muito simples, é um versículo apenas, uma reflexão e uma tarefa prática para que você consiga ali ao longo do dia executar essa tarefa e se conectar, passar o seu dia conectado com Deus. Coloca ali nos comentários se você consegue, coloca nos comentários se você conseguiu acompanhar todos os dias, coloca também se você teve alguma dificuldade, né? Ao longo desses 30 dias, meninas, nós tivemos muitos feedbacks, né? Eu tive inclusive uma que mandou pra mim, me chamou no privado e falou assim, meia hora é muito pouco. Eu começo, né, no propósito de meia hora e quando eu vou ver, já passou 1 hora, 2 horas, porque eu quero saber mais. Então, assim, o nosso devocional é simples, é curtinho, dá pra você fazer até em menos de meia hora, mas a ideia é que a tua alma fique sedenta, que você tenha vontade de se alimentar mais. Quando você prova algo gostoso, né, que é só uma provinha, mas que você fica com vontade de comer um pouco mais, então assim é o nosso devocional. O nosso propósito é isso, que você tenha ali uma provinha e que fique com vontade de comer um pouco mais, de buscar um pouco mais, de se alimentar um pouco mais da palavra de Deus e da sua presença.